Olá, meu amigo internauta, você que nos acompanha de perto, você que nos acompanha de longe. Mais uma vez estamos aqui para a nossa gloriosa escola dominical, os cultos dominicais de todas as manhãs em sua igreja. Hoje, mais uma vez, nós estaremos tratando o ensinamento da palavra de Deus do trimestre, o assunto relacionamento em família, superando desafios e problemas com o exemplo da palavra de Deus. E nesta oportunidade nós estaremos estudando pais zelosos e filhos rebeldes. Pais zelosos e filhos rebeldes. Meus amados e queridos irmãos, você que tem aí uma Bíblia, você meu amigo internauta que quer nos acompanhar, temos aqui o texto bíblico que está em sua tela, Juízes capítulo 13, versos de 1 a 7 e versículo 24, e também Juízes capítulo 14, versículo de 1 a 3. O assunto vai tratar como figura principal aqui a pessoa de Sansão, tendo aqui como exemplo de um filho que saiu dos propósitos de Deus. Porém, nós vamos abrir uma lacuna daqui a pouco para falarmos sobre o propósito de Deus nessa contextualização da rebeldia de Sansão, e para que nós possamos entender um pouco, porque a Bíblia é feita para entender, não para se sacrificar. Muitas personagens bíblicas são sacrificadas e não se levando em conta o propósito pelo qual aquele tema está na Bíblia Sagrada para o nosso elevo. Nós temos a nossa lição, ela tem duas partes muito interessantes, que é o chamado de texto áureo, que é o texto principal da lição, e também a verdade prática, é aquilo que se aplica no nosso dia a dia, que também está dentro da lição. O nosso texto áureo se encontra lá em Colossenses capítulo 3, verso 20, onde vai dizer: vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Isso é um mandamento bíblico. A verdade prática, ela vai dizer o seguinte: o modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual da escolha. Isso é muito interessante. Às vezes nós, como pai, nós temos nos culpado da educação que demos para os nossos filhos. Porque mais cedo ou mais tarde, eles acabam escolhendo um caminho a ser percorrido, e esse caminho, muitas das vezes, a ser percorrido, não é o caminho que nós gostaríamos que eles escolhessem. E a gente começa a se autoculpar. Lembrando que a escolha, ela é individual. A nossa obrigação é ensinar os nossos filhos, educá-los nos caminhos do Senhor, mas a escolha de seguir ou não, essa é pessoal. É onde que cada um tem a sua responsabilidade individual perante Deus. Sobre isso nós estaremos falando sobre Sansão. Mas vamos conhecer um pouco da história, do quadro situacional da época em que surge a história ou a pessoa de Sansão. A história de Sansão se dá em um tempo do afastamento quase que total do povo de Israel, e vivendo cada um seu próprio ideal de vida. Nós vamos perceber aqui, queridos, olhando um pouco para a história de Israel, ele entra, conquista a Palestina no ano de 1400 a.C., né, século XIV, e o período dos juízes, ele está entre o ano de 1375 ao ano de 1050 a.C., que vai dar um período aí de 325, e alguns outros estudiosos dizem 400 anos, né? O período que cobriu o tempo dos juízes. Então nós temos aí também, entre a questão da conquista da terra prometida até o início dos juízes, nós temos 25 anos. Isso aqui é o período mais ou menos que a gente vai entender lá sobre 7 anos de conquistas em conjuntas, depois mais 21 anos de conquistas individuais que o povo tinha para expulsar os inimigos da terra, os filisteus, amorreus, jebuseus e assim por diante.
Então Israel, durante esse período de 400 anos, 325 a 400 anos, ele teve aproximadamente aí, em média de 13 juízes. Nós vamos entrar em questão do detalhe de 2 juízes talvez ao mesmo tempo, mas vamos ficar nesses 13 juízes. E Sansão, ele é o 12º juiz de Israel, ou seja, um dos últimos, vamos dizer assim, né? Desde que morreu os 3 últimos, de Ibsã, Eleon e Abidom, Israel ficou sem uma liderança. Nesse contexto, então, surge a pessoa de Sansão. Lembrando, meus queridos e amados irmãos, amigos internautas, você que nos acompanha, que tem nos dado os privilégios de estar conosco nas nossas aulas, é que esse período foi um tempo que Israel não teve um governo centralizado. O povo, cada um fazia aquilo que achava por bem. E povos sem uma liderança, a tendência é se dispersar, de se perder. Não só povos, mas em toda a comunidade, enfim, onde se tem pessoas, exige-se um líder, para que esse líder norteia o andar, o caminhar, o proceder dessa comunidade ou dessa sociedade. Não foi diferente com o povo de Israel. O tempo dos juízes, os juízes julgavam, mas eles não tinham, vamos dizer assim, a vara da batuta na mão para dirigir o povo de Israel, como no caso, mais tarde, os reis. Nesse contexto, então, parece a pessoa de Sansão. Sansão, ele parece nesse contexto como escolhido de Deus para libertar o povo de Israel. Sansão era filho de uma mulher estéril. A Bíblia não dá o seu nome, a Bíblia não mostra o seu nome, mas tem uma tradução que diz que ela se chamava Hazeleptopone, uma palavra difícil de se falar, né? Cujos pais, no caso do pai, seria Manoá. Então, esse nome que nós temos dessa mãe de Sansão aí, é um nome dado por uma tradição entre o povo judeu. Nós não temos aqui, a Bíblia não afirma esse nome, né? Então, a história de Sansão, ela vai se dar em torno do século, já no século XI, antes de Cristo. Manoá significa descanso e paz. Isso aqui tem um conceito teológico bastante assim, significativo, mas não vamos entrar na questão do mérito, né? Sansão em hebraico é Shimshon, homem do sol ou filho do sol. É muito comum esses nomes, os pais dar nomes para os filhos com alguns significados no tempo antigo, mais dentro de uma mitologia da época. Quando nós olhamos para o sol também seria um deus. Então os nomes eram mais ou menos relacionados com isso, embora que dentro da nação judaica isso não tinha valores, mas o sol sempre representou vida, o sol sempre representou esperança, o sol sempre representou um novo dia, um novo amanhecer. E era exatamente isso que a pessoa de Sansão vinha representar, ou representaria durante o tempo do seu narizato que foi perpétuo, né? Nazirato, na verdade, a gente se confunde um pouco. Nós temos a questão aqui da cidade de Dan, julgamento ou ele julga. Nós vamos ver que Sansão, de tempo em tempo, ele era impelido para essas regiões de Dan, pelo Espírito do Senhor, para as regiões de Dan. Nesse contexto, então, nós vemos que Sansão tinha algo assim da parte de Deus, ou sempre teve da parte de Deus, mas nesse particular, Deus tinha um particular com o Sansão. Então, as questões dos pais de Sansão, uma situação espiritual deprovável, a desobediência que tornaram a fazer que eram maus, ou seja, o povo de Israel, eles fizeram maus que pareciam aos olhos do Senhor. A nação de Israel, ou seja, o povo de Israel, estava nas mãos dos filisteus por 40 anos, no 40º ano aí, que surge então esse período de que Sansão entra em Israel, o povo de Israel já estava há 40 anos na mão dos filisteus. Poucas famílias guardavam o mandamento, mas lá estava Manoá e sua esposa, escolhido por Deus. Deus em todas as épocas, em todos os tempos, Deus tem aquela minoria, os seus remanescentes, que ainda buscam por um avivamento, busca por uma santidade, busca por uma igreja avivada. No tempo de Israel não era diferente. A mãe de Sansão, ou a esposa de Manoá, ela era estéril,
mas ela estava no projeto de Deus para ser mãe daquele que seria o remidor de Israel. No projeto de Deus, querido, nós temos visto aí na Bíblia Sagrada, temos estudado já durante o trimestre, algumas mulheres que eram estéril e que Deus as agraciou com a fertilidades para que elas pudessem entrar na história como grandes mulheres, mãe de grandes homens, escolhidos por Deus, que foram bênção para a nação de Israel. Nós podemos ver o caso aí de Isaac, podemos ver no caso aí melhor, Rebeca, nós temos o caso aí Sara, e agora a mãe de Sansão, a esposa de Manoá, que também era estéril. Então Sansão, ele entra num projeto que nós precisamos ter um certo cuidado para não sacrificarmos o Sansão, né? Dizendo que Sansão era uma figura estragada, porque dentro de tudo isso, queridos, há sempre um projeto de Deus. Mesmo nos aparentes fracassos nossos, há um projeto de Deus. Mesmo dessa masmorra de sofrimento, de luta, de dificuldade, há um projeto de Deus. Na vida de Sansão, não foi diferente. Durante a lição aqui, na nossa ministração, nós estaremos falando um pouco sobre isso. E nós percebemos, guarde bem essa palavra, daquele que seria remidor de Israel. Existe uma questão mistificada aqui entre o deus Dagon e a pessoa de Sansão, entre o templo de Dagon e a pessoa de Sansão, que vai estar muito envolvido nesse deslize de Sansão, nessa caída de Sansão. Então nós vamos, dentro dessa lição, vamos tentarmos colocar isso para nós não sacrificarmos tanto assim a vida de Sansão, como muitos pregadores fazem, como até eu já fiz, né? Sacrificar Sansão ao ponto de deixar o Sansão o vilão da queda e da desgraça. Os pais, então, eles recebem orientação divina. Quando o anjo aparece a mãe de Sansão, e ele dá o recado como que ela ia ser mãe, etc., daquele que libertar o povo de Israel, o pai, então, ele se interessa por isso. Ele diz, como é que nós vamos criar, então, esse menino? Veja que os padrões de educação cristã da época não eram os melhores, porque Israel estava 40 anos na mão dos filisteus, governo descentralizado, o sacerdócio certamente bem desorganizado, ou praticamente quase nem existia mais o sacerdócio, e a Manoá, ele coloca no seu coração, como é que nós vamos criar esse menino para ser o libertador de Israel na atual circunstância em que nós estamos vivendo? Aí o anjo aparece novamente, tem ali o holocausto, né, que o anjo sobe na fumaça. Manoá, que oferecia a ele comida, ele disse, não, eu não vou me alimentar do seu sacrifício, e ele sobe da fumaça e desce ali no holocausto, e ele conversa então com Manoá, e ele disse que o Sansão, ele seria nazireu, o perpétuo, como no caso de Sansão, né? Seria no caso perpétuo. Nós observamos aqui que o Narizato, ele tinha período, tempo. Ele podia ser renunciado ou poderia ser pela vida toda. Poderia ser escolhido para a vida toda. Nós temos os casos aí dos monges, né, que ficam em mosteiro, que ali são um formato de nazirato, que eles se consagra perpetuamente para o resto da sua vida, vivendo naqueles mosteiros, quase que sem contato com a vida social. Isso ainda existe dentro do romanismo, ainda existe esse tipo de narizato, de uma forma dito como monge, né? Mas o significado é o mesmo. Geralmente era entre os 30 a 100 dias o período do narizato, mas no mínimo a maioria deles faziam com 60 dias. Isso era o tempo que o cabelo crescia. O rompimento do narizato dava-se no final desse período, então tinha ali a cerimônia do sacrifício e tudo mais, e eles cortavam o cabelo, rapavam a cabeça e o cabelo era queimado. Então esse é o contexto histórico do nazirato
aquele que por tempo limitado. No caso de Sansão, ele era perpétuo. Ele não podia rapar a sua cabeça, não podia passar navalha a sua cabeça por toda a sua vida. E nós vemos que quando ele cai na mão do filisteu, enganado por aquela prostituta Dalila, a primeira coisa que os seus inimigos fazem é tirar o seu cabelo. Primeiro, porque ele havia revelado que a força estaria no cabelo, quando na verdade o cabelo ele era simplesmente um simbolismo, né, da presença de Deus na vida dele. Era o sinal do pacto, como a circuncisão, com o batismo com o Espírito Santo, mais ou menos assim, só para nós entendermos. Então, quanto à lei do narizato, ele não podia beber vinho ou bebida forte, não podia comer coisas consideradas imundas, não podia cortar o cabelo e não podia tocar em cadáver. Durante toda essa trajetória, nós vamos ver que Sansão acabou quebrando esses princípios morais e legais do narizato, certo? E o que foi, na verdade, foi de degraus em degraus até chegar ao ponto em que ele chegou de perder os seus olhos, né, seus olhos serem vazados e se tornar escravo. Cuidados, qualquer violação do que compunha o voto quebrava o voto. Então, qualquer uma dessas situações que o narizato fazia voto, se ele viesse a quebrar um desses princípios, quebrava automaticamente o voto do narizato. Nascimento de Sansão, nasceu debaixo da bênção de Deus. Era guiado pelo Espírito Santo. O Espírito do Senhor começava a incitá-lo de quando em quando para o campus de Dan, né? Os campos de Manaedã, entre Zoar e o Estal. Aqui nós temos aí o capítulo 3, verso 25. A vida de Sansão, proveniente de Deus, um grande milagre na vida de sua mãe, que era estéril. Queridos, quando nós olhamos aqui para o propósito, eu vou me ater um pouco nesse versículo aqui. Quando nós olhamos para o propósito na vida de Sansão, eu até diria que havia uma necessidade, porque Sansão possivelmente, diante de uma legislação, vamos dizer assim, organizacional daquela época, talvez Sansão não conseguiria derrotar todos os filisteus, ou quem sabe dar cabo, principalmente ao templo de Dagon, aonde eram feitos sacrifícios de crianças e ao deus Moloque, e assim por diante. O contexto de Dagon está dentro de toda essa liturgia, vamos dizer, cristã que nós queremos colocar aqui. Então, quando Sansão ele distancia dos caminhos de Deus, eu até penso que há um propósito de Deus nesse contexto geral, para uma realização de uma grande proeza e até para deixar lições para nós. Qual era a proeza? A Bíblia diz que Sansão, na sua morte, ele matou mais filisteus do que durante a sua vida. Então veja que, mesmo diante de toda essa situação, essa parafernália de quedas da vida de Sansão, havia um propósito, que era destruir o templo de Dagon e também destruir, de uma certa forma, praticamente a maioria dos filisteus naquela festa. Então nós não podemos pegar todo o texto bíblico e sacrificarmos o personagem sem que a gente olha para os projetos de Deus. Aquilo que Deus tem, a história, o desenrolar da história, os contextos bíblicos, aonde isso aconteceu, por que aconteceu. Nós olhamos a história de José, que nós já estudamos em aulas anteriores. Se José não vai para o Egito, se José não acontece os sonhos, as perseguições dos irmãos, joga na cisterna, vende para a casa de Potifar, lá ele é perseguido pela mulher de Potifar, vai para a prisão, e da prisão ele já sai direto para o governador do Egito. Não, a igreja não teria nascido como a igreja hoje. Claro, Deus teria outros meios, é óbvio, alguém vai dizer, mas Deus tinha outros meios. Mas esse era o projeto de Deus. Então, dentro desse contexto, Sansão, ele estava dentro de um contexto de cumprimento, até porque
o Nazirato de Sansão não terminou com a queda, não terminou com o corte do seu cabelo, porque ele era perpétuo. Deus não retirou o pacto da vida de Sansão. E nós vemos que esse pacto continuou quando os seus cabelos voltou a crescer, ele com os olhos já vazados, e ele é levado para o templo de Dagon, e lá para brincar, fazer de Sansão palhaço, e Sansão, percebendo que o Espírito de Deus estava se apoderando dele, ele pede para o seu pajem, aquele que o conduzia, que levasse ele na coluna principal do templo. E ali ele grita, ele fala com Deus para vingar dos seus 2 olhos. E ele empurra as colunas do templo e o templo desce abaixo, destruindo o templo de Dagon, a pessoa de Dagon, e mata mais filisteus do que em toda a sua história. Então veja todo esse propósito de Deus, aonde se culminou no livramento do projeto pelo qual Deus tinha trazido Sansão para a história do povo de Israel. Só para a gente dar uma luz, um lume em cima dessa história, porque nós às vezes sacrificamos Sansão e na verdade havia um propósito em cima disso tudo. Isso é uma questão teológica que você vai ter que estudar muito, procurar os contextos dessa história, o contexto dos deuses da época, né, como seriam essas destruições e aonde foi que Deus então colocou Sansão nesse projeto todo que nós acabamos de explicar. Família de Sansão. Sansão no plano terreno, sob os cuidados dos pais. Vida de seus pais era de comunhão, tanto que vemos isso quando a esposa leva o recado ao marido. Então, obviamente que a família, pai e mãe, havia uma comunhão nesse relacionamento conjugal, tanto é que compartilhavam os acontecimentos. Foi no caso do anjo parecer a mãe de Sansão. Mas por que não pareceu a Sansão? A questão aqui, também uma outra questão polêmica, uma época em que as mulheres não eram tão valorizadas como na sociedade moderna que temos hoje, por que o anjo escolheu exatamente a mulher? Meus queridos, Deus é um Deus que quebra os paradigmas. Os nossos paradigmas não são os paradigmas de Deus. E nesse contexto aqui, é que Deus tinha um recado especial para uma estéril. Por isso que Deus escolheu falar diretamente com a mãe de Sansão, cujo nome nem aparece na Bíblia, por causa do propósito de transformar a sua madre estéril em uma madre fértil. Nesse contexto, então, o pai parece que ficou um pouco de lado. É quando o pai cria-se essa preocupação, né? Como criar o menino. Então ele vai em busca, né? Mostra-nos o cuidado especial do pai de Sansão. E esse deve ser o nosso cuidado especial como pai de família, como chefe de lar, como pai de filhos e adolescentes. Sei que muitos devem ter filhos adolescentes. Eu hoje sou avô de 9 netos, né? E já tenho aí 2 ou 3 na adolescência. E já sabemos que o mundo de hoje é um mundo diferente de 30, 40 anos atrás, onde a educação, a maneira como cuidar e educar, já não tem os mesmos parâmetros ou as mesmas formas pedagógicas como 30, 40 anos atrás. Hoje a educação ela é mais, vamos dizer assim, não vou dizer que seja mais branda, mas ela é mais light, mais aberta, é mais na base da comunicação, o que tempo lá atrás era mais sob a vara, o que educava. Mas hoje, cada contexto de época se trata de uma forma, de uma maneira diferente, de acordo com a intelectualidade, o conhecimento da época, é que se aplica também os métodos de trabalho e os métodos pedagógicos, no caso da educação. Fica isso bem claro, porque não é a pancada, o chicote que às vezes vai resolver o problema. Hoje é mais o diálogo, a questão mais psicológica, né? A psicologia hoje avançou muito na educação, hoje nas escolas seculares, os pedagogos, psicopedagogos e assim por diante, já trazem uma ideia de educação bem diferenciada do que é do passado, tempo da vara, da palmatória, da régua. Hoje isso é proibido nas escolas. Então veja que se é proibido nas escolas, em casa nós também temos que ter um modelo diferente de educação. E esse modelo muitas das vezes estão aí nos livros, né? Nos livros, nos compêndios de psicologia, nos compêndios
compêndios de pedagogias que estão à nossa disposição. Quem faz pedagogia sabe muito bem, nós temos aí uma enciclopédia completa de pedagogia, onde se aborda os assuntos da educação moderna. Então, é muito importante nós pais, você que é pai, ter essa mentalidade nova, não uma mentalidade fora da Bíblia, mas uma mentalidade de acordo com a cultura que nós vivemos, nunca desprezando a Bíblia como a regra básica de fé e conduta e também de educação para os nossos filhos e para a nossa vida pessoal. O nome do anjo. Por que pergunta pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Aqui é um contexto do anjo, quando Manoá pergunta pelo nome dele, ele diz que é maravilhoso. Maravilhoso tem a ver com a pessoa de Jesus, quando o profeta Isaías diz que o seu nome é conselheiro, Deus forte para a eternidade, ele é maravilhoso e assim por diante. Então, está nesse contexto. O altar. Sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar. O que, vendo Manoá e a sua mulher, caiu em terra sobre o seu rosto. Isso aqui fala de adoração na família. A primeira coisa, se queremos ter uma família bem estruturada, termos filhos bem estruturados, a base é o altar. O altar de nossos lares hoje foram substituídos pelos smartphones, pelos tablets, muito útil, como nesse momento agora estou com 2 câmeras para poder fazer esse vídeo. Mas se não temos cuidado, os nossos altares acabam sendo substituídos pelos meios tecnológicos e a educação dos nossos filhos fica terciarizada e a comunhão dividida. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter para uma base de uma sustentabilidade cristã e uma educação, filhos, comunhão no lar, a base ainda é o altar. O altar da casa, o altar da igreja. Hoje o altar em casa é uma vida de consagração, leituras, estudo da palavra, e o altar da igreja é o ensinamento ao frequentar o templo. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quantos abandonaram a igreja? Quantos não trazem mais seus filhos para as escolas dominicais, não trazem seus filhos para os cultos de ensinamento, culto de mocidade, as verdadeiras vergonhas nas nossas igrejas hoje, onde não vem obreiro, não vem crianças, os cultos são desprezados, os cultos de ensinamento são desprezados. Depois nós queremos filhos bem educados, filhos bem treinados, filhos dentro de um padrão que nós planejamos. Se nós não levantarmos o altar, nós estamos perdendo o nosso tempo. As nossas falas, as nossas palavras se tornam vazias, chulas e chocas, que não alcançarão objetivos. A fonte é o altar. Vida de comunhão e perseverança da presença de Deus. O aspecto do lar. Tudo indica que o lar de Sansão, as relações se baseavam no amor. Outra base para a educação dos filhos é o amor. No antigo passado se educava mais por uma questão de regra social. Hoje não. Hoje a educação é na base do amor, daquilo que representa a nossa vida, aquilo que representa o que nós representamos para os nossos filhos. Como eu disse, não é a pancada ou a porretada, mas é a base do amor. Evidentemente que às vezes a vara se faz necessária, mas acima de qualquer outra coisa está o altar e o amor cristão que nós temos. Formação. Criado como nazireu, ou seja, aquele que é separado, conforme a orientação dada pelo anjo. Ação do Espírito Santo. Entre os 20 e os 25 anos, o Espírito Santo começou a agir na vida de Sansão. Nos 25 anos seguintes, cai da graça e o abandono por Deus. Então, se nós formos olharmos aqui o tempo que Sansão viveu como seu nazirato dentro do propósito de Deus, aparentemente nós, olhando assim, o tempo entre o seu período de vida, entre o narizato e sua morte, nós vemos que teve pouco tempo de exercício, sendo quase que a maior parte ele passa no abandono. O papel dos seus pais, cumpriu o seu papel de pais na educação de seu filho. Ou seja, os pais de Sansão cumpriram a sua obrigação, como nós cumprimos também, como diz, a responsabilidade depois da escolha é dos filhos. A escolha. A educação deve ser do pai, mas a escolha dos filhos é pessoal. Nós não temos como influenciar
na escolha. É eles que vão escolher. Não é porque o pai é médico, obrigatoriamente o filho tem que ser médico. Não é porque eu sou teólogo, pedagogo, etc., é que meus filhos têm que ser a mesma coisa. Não. A escolha é individual. O pai pode ser médico, o filho pode ser, quem sabe, aí, um engenheiro, um construtor, e assim por diante, um pedagogo, um psicólogo. As escolhas são pessoais. Às vezes o pai cria o filho nos caminhos do Senhor, ensina a palavra e depois ele vai tornar-se um bandista. Então, há essas questões de escolha. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo chegará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, cada um levará a sua recompensa, a qual recompensará cada um segundo as suas obras. Nós temos lá no livro de Romanos, essa recomendação no capítulo 2, o verso 6. O nosso último e terceiro ponto vai falar da subestimação do poder de Deus. Subestimar significa desqualificar, ação de não dar valor merecido, ato de não ter considerado o preço por alguma coisa. Na verdade, olhando para esse lado, então, Sansão, ele subestimou, ou seja, deixou de dar valor ao chamado de Deus, à escolha de Deus para a sua vida inteira, no caso, o nascerato, né? Nós vemos que o caráter, olhando assim, de um modo meio superficial, nós vemos que aparentemente o caráter de Sansão foi manchado. Eu quero separar aqui o que é caráter de moral, para que nós possamos entender um pouco. O que é a moral? A moral é um conjunto de regras, costumes, de forma de pensar de uma sociedade, de um grupo social. Então, o que é moral para mim pode não ser moral para outro. O que é moral para um grupo social pode não ser moral para um outro grupo social, né? Que define o que devemos ou não devemos fazer naquela sociedade. A moral diz a respeito que uma pessoa só pode levar em conta até onde... Melhor, desculpa. A moral diz respeito que uma pessoa só pode levar a outra até onde ela consegue ir consigo mesma. Isso é uma questão moral. Então eu não posso levar alguém além daquilo que eu consigo caminhar comigo mesmo. Então isso é a questão de moral. É onde a pessoa se espelha naquilo que eu faço dentro daquele grupo social, bem entendido, dentro de um grupo social. O que é moral para mim pode não ser moral para outros grupos sociais. Então precisamos definir bem isso. Agora, o caráter, não. O caráter é o que define a personalidade e a índole de uma pessoa. É um conjunto de qualidades e defeitos de uma pessoa que vão determinar a sua conduta e a sua moralidade. O caráter, a moral é aquilo que a sociedade vê. O caráter é aquilo que eu tenho, aquilo que é inerente de mim. É aquilo que eu sou para comigo mesmo. Aquilo que eu me enxergo, aquilo que eu me valorizo, aquilo que eu posso me definir, aquilo que me define. Então, o caráter seria isso. Nesta questão, é que o caráter de Sansão, ele começou a ser denigrida, ao ponto de ele se envolver com aquela Dalila, prostituta, mais tarde, e vir cair na situação deplorável diante de Deus, porque ele subestimou ou não valorizou o chamado de Deus na sua vida. Primeiro, ele brinca. Primeiro, ele mata o leão, já não pode tocar em cadáver, ele vem, toca no cadáver, toma do mel que estava ali naquele cadáver, apesar que isso também tem um simbolismo da nossa vitória sobre o inimigo. O mel fala do prazer, da alegria, né? Da nossa vitória sobre o inimigo. Quando Sansão ele mata o leão, isso significa que ele pisou no inimigo, ele venceu o inimigo, e quando ele volta, pega o mel, que ele chama da doçura, que é a alegria de triunfo sobre o nosso inimigo. Então temos também aqui um contexto teológico que precisa ser estudado. Até aqui há um objetivo, há uma lição de vida nesse contexto da vida de Sansão. Moral, nós falamos que é aquilo que eu sou para o outro e o que o outro vê em mim. Caráter é aquilo que eu sou para mim mesmo. Caráter de Sansão, a partir do momento que Sansão saiu fora do plano de Deus, ele perdeu seu caráter e a sua moral foi denegrida diante da sociedade de Israel.
aquele que era para ser libertador tornou-se cativo e vítima do seu próprio caráter. Olhando para esse lado, então, ele perdeu o seu próprio caráter, a sua própria qualidade interna, inerente do seu próprio ego. E diante da sociedade, então, ele ficou moralmente desmoralizado, desvalorizado, derrotado, de um grande homem de Deus para um virador de engenho, trabalho que era o trabalho dos animais, né? Virar aquele engenho, geralmente quem morou na lavoura sabe, aquela engenhoca de moer cana, né? E fazer açúcar, e era girado por um animal, um boi, um cavalo, assim por diante. Sansão passa a fazer esse trabalho, de um homem escolhido por Deus a realizar um trabalho que deveria ser feito por um irracional, no caso um animal. Sansão entra dentro desse contexto. Aqui nós temos uma outra lição para nós, que é a cegueira espiritual. Olhos vazados fala de cegueira espiritual. E o trabalho braçal de Sansão fala da escravidão daqueles que são cegos espirituais, ou perde a visão espiritual e passa a ser servo dos seus próprios erros. Então essas lições vão sendo desenvolvidas durante a vida de Sansão. Então há um propósito em cima disso tudo que nós precisamos tirar como lição espiritual para a nossa vida. Brincadeira de Sansão. Mata 1000 com uma queixada de jumento. Mata um leão na vinha de Timar. Sansão acostumou com as vitórias e passa a ser vítima de sua subestimação. Outra coisa interessante que nos deixa uma lição grande é que nós às vezes nos acostumamos com o poder de Deus na nossa vida. Nós acostumamos, eu uso dizer o seguinte, que eu não me acostumo com o púlpito. Eu não me acostumo com a hora da mensagem. Cada dia, cada mensagem, cada momento que eu me disponho, que sou convidado para palestrar e pregar, é um momento ímpar, é um momento único, como se fosse o primeiro ou o último. Então nós não podemos acostumar com o poder de Deus na nossa vida. Quando nos acostuma com o poder de Deus, isso nos leva a um acomodismo, um desleixo, um deixar pela busca. Então Sansão ele acostumou, porque ele tinha a unção de Deus e o poder de Deus. A partir desse momento, essa autoconfiança em si próprio, Sansão começou então a subestimar o poder de Deus na sua vida. Sansão como filho, ele é o retrato da nossa sociedade liberal. Os filhos subestimam a autoridade ou o conselho dos pais para viver sua própria vida e esquece dos valores morais. Como nós dissemos lá atrás, que ensinar, educar é o dever paterno, materno, mas a escolha ela é individual. Nós não temos como fazer escolha para os nossos filhos. E hoje, na atual sociedade, nós como pais, eu já não sou mais pai de pessoas, de filhos solteiros, todos casados, mas muitas das vezes os nossos conselhos, a nossa autoridade, elas não são levadas em consideração. Mas lá na frente, cumpra-se aquilo que a Bíblia diz. Ensina o menino no caminho que deve andar. E quando ele envelhecer, ele não vai se desviar dele. Não significa, essa palavra desviar dele não significa que ele vai ser crente. Não significa que ele vai ser cristão. Mas aquilo que foi plantado jamais sairá do seu coração. Ele não vai conseguir desviar desses ensinamentos. É como se tiver um marco triangular e um caminho que termina ali. Um dia mais cedo ou mais tarde, ele vai ter um encontro com essa realidade. É esse sentido que a palavra de Deus está nos advertindo nesse versículo. O ego de Sansão. O ego é a consciência, o eu de cada um. Ou seja, o que caracteriza a personalidade do indivíduo. Sansão tinha uma personalidade talvez exibicionista. Nós vemos isso aí quando ele arranca o portão da cidade, leva o cume do monte. Nós vemos aí uma exibição de poder, uma exibição de força. E isso, queridos, acontece muito no nosso ministério também. De grandes pregadores, eu chamo de exibicionista de palco. Isso também acontece. Precisamos ter muito cuidado. Será que nós não estamos sendo um exibicionista também? Um indivíduo aí que o nosso ego está falando mais alto?
é uma lição para filhos, educação de filhos, mas não significa que não serve para nós também, né? O eu falou mais alto. Esse é o grande perigo. Esqueceu que a sua força vinha de Deus. A partir do momento que ele achou que vinha dele mesmo, anulou a glória de Deus em sua vida. Quando nós passamos nessa autoconfiança, porque eu tenho, eu sou, eu posso. Eu sou fulano de tal. Porque eu tenho conhecimento X. Porque eu tenho isso, tenho aquilo. Nós não temos nada a não ser, a menos a graça de Deus. Todas as nossas intelectualidades, todos os nossos diplomas esparramados pelas paredes, que dá para fazer tapete para você sair da rua até a tua cama, para nada serve. Para nada serve. Quando você deixa o seu ego falar mais alto. O que tem que falar na nossa vida é a presença de Deus. O que tem que falar na nossa vida é o poder do Espírito Santo. Não são os anéis, não são os cursos teológicos, não são a sua biblioteca com 4, 5 mil livros que vai definir quem é você. O que define você é o controle do seu ego e a pessoa de Cristo na sua vida. Busca do prazer. Sansão buscou o que lhe agradou os olhos, uma mulher estrangeira. Brincou com o enigma, né? Deu aquele enigma, brincou com ele. Perde a esposa para o companheiro. Que situação desagradável, que situação improvável que chegou o Sansão. Querido, nós chegamos então ao final do nosso resumo, da nossa videoaula. Espero que tenhamos sido assim claro dentro de um limite de tempo que nós temos aqui. Mas a vida de Sansão terminou trágica. Morreu juntamente com os seus inimigos. Deus atendeu o seu último pedido. Olha lá, no Nazirá dele perpétuo. Mas isso porque o pacto como nazireu estava renascendo os seus cabelos crescidos. Que Deus nos ajude a preservar o nosso chamado e sermos mais fiéis a Ele. Os nossos filhos, às vezes, não entendem esse grande projeto, mas, mais cedo ou mais tarde, Deus os trará ao lugar da vitória. Aonde foi o lugar da vitória de Sansão? No templo de Dagon. Dentro do ambiente de adoração mais abominável que se podia pensar para a nação de Israel. Foi lá que Sansão fez a diferença. Então, as aparentes derrotas são as preliminares de grandes vitórias. As aparentes derrotas são transformadas em grandes vitórias na minha vida, na sua vida e na vida daquele que busca pela santidade e que tem o altar em seu lar. E sobre esse altar arde-se a chama do amor e a ação do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Amém.